Olá, Shalom. Aqui é o pastor Rui Nascimento e eu estou dando seguimento a esse estudo de Romanos. Esse é o vídeo de número 9 e nós vamos retomar em Romanos 3, a partir do versículo 21. Eu gostaria de deixar expresso o meu desejo, a minha vontade, de fazer um estudo não só de Romanos, mas de toda a Bíblia. Isso vai, com certeza, ser muito demorado, mas eu pretendo fazê-lo porque eu creio que Deus vai me dar saúde e vida para podermos fazer um estudo de toda a Bíblia. Começamos por essa carta, daremos sequência e dentro do que o Senhor colocar no meu coração, eu pretendo fazê-lo, para que todos saibam qual é não só aquilo que muitos têm conhecido, que é a justificação de algumas coisas por um versículo, mas que se conheça mais profundamente a essência e como dizem os americanos, a big picture, ou a grande fotografia, a grande pintura, o grande quadro, não apenas ver uma partezinha da fotografia, mas conseguir ver a fotografia toda. É como se a Bíblia é como se fosse um quebra-cabeças. Se você tem um quebra-cabeças de 1000 peças, ele precisa de ser todo montado direitinho, com as peças todas encaixadas, e portanto não podemos justificar nada com um versículo ou dois isolados numa carta e deixar para trás tudo o que foi escrito nos outros lugares, contrariando com esse versículo as coisas que estão escritas em outros lugares. E então, esse é o propósito, é o plano, é trazer esclarecimento, é fazer das Escrituras, de Gênesis a Malaquias, fazer da Escritura a verdade de Deus, absoluta. Apenas a Escritura tem autoridade e nada mais nem ninguém mais tem autoridade nenhuma. Igreja nenhuma tem autoridade nenhuma. A autoridade está na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus começa em Gênesis e acaba em Malaquias, e ainda assim muitas coisas ali não é Palavra de Deus, mas são o somatório de tudo o que foi escrito. Nos traz a visão, a vontade, o desejo de Deus para a humanidade. Muito bem, posto isso, e informando aqueles que eventualmente estejam vendo esse vídeo e que estejam me vendo pela primeira vez, quero dizer que já tem 8 vídeos que foram postados antes acerca desse estudo da carta de Romanos. Então, para entender o que estamos falando, é bom ver todos os outros vídeos. Nós paramos no versículo 20 e hoje vamos então para o versículo 21, onde está escrito o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé no Messias Yeshua para todos aqueles que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da graça e da glória de Deus. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no Messias Yeshua. Deus o colocou para propiciação pela fé no seu sangue, na sua morte, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados que antes foram cometidos sob tolerância de Deus, para demonstrar na sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, em Yeshua. Então, podemos nos vangloriar do quê? Diz o versículo 27. Na sua Bíblia provavelmente está assim: aonde está a vossa jactância? O que é esse negócio de jactância? Jactância é vaidade, é vanglória. Então, por que não colocar logo a palavra certa? Você vê que muitas palavras estão aqui para trazer, às vezes, um tropeço para nós.
Então, vamos nos vangloriar do quê? Onde está a nossa glória? Onde está a nossa vaidade? Paulo responde, é excluída. Não tem vaidade, não há glória, nem há vanglória. Nem para quem tem a lei, nem para quem anda fora da lei. Ninguém pode se gloriar de nada. Porquê? Porque todos pecaram. Já vamos analisar isso aqui, terminar de ler essa passagem. Então, onde está a vossa vanglória? É excluída. Mas por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos então que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É Deus somente dos judeus? Paulo pergunta. Resposta? Não. Ele também é Deus dos gentios. Também dos gentios, certamente. Ora, se Deus é um só, que justifica pela fé os judeus, a circuncisão, e por meio da fé os gentios, a incircuncisão, anulemos então a lei de Deus pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Bom, vamos então entender o que é que Paulo está falando aqui. Paulo diz no versículo 21 que agora a lei se manifestou sem lei a justiça de Deus. Por que sem lei? Porque a justiça de Deus vai também aos gentios que não têm lei. E, portanto, se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Não quer dizer que a lei é injustiça. Paulo não está dizendo que a lei é injustiça. Ele está dizendo que a justiça de Deus é manifestada agora sem lei, ou seja, também estendida àqueles que não têm lei. Deus deu oportunidade a todo mundo, oportunidade igual para todos. Deus deu oportunidade tanto àqueles que andam na lei, ou que têm a lei, como àqueles que não têm a lei. Porquê? Porque ficou provado que mesmo aqueles que têm a lei andavam fora dela. E isso tem testemunho da lei e dos profetas. Os próprios profetas dizem que Deus é... Se você procurar e vir, se for buscar, você vai ver Jeremias 32, versículo 27... Deus diz através do profeta que Ele é o Senhor de toda a humanidade, o Deus de toda a humanidade. Então não é Deus só de Israel. Tem muita gente que diz assim, não, Deus é só Deus de Israel, o resto não tem Deus. Ah, brincadeira. Quem é que me fez? Quem é que fez você? Quem é que fez todo o mundo? Não foi Deus que fez todo o homem à sua imagem e semelhança? Então como é que Ele é Deus só de Israel? Ele pegou Israel, unicamente Israel, e santificou Israel, separou Israel para dar exemplo e testemunho de coisa que Israel não fez. Mas Deus é o Deus de toda a humanidade. E, portanto, Ele veio. Os profetas testemunham isso. A lei testemunha isso. Quando o Senhor deu a lei para Moisés, Ele diz, olha, esta lei é para ti e para todos os estrangeiros que peregrinarem no teu meio. Haverá só um ritual, apenas uma lei para todos. Portanto, a lei e os profetas testemunham do que Paulo está falando aqui. A manifestação sem lei da justiça de Deus. A justiça é Yeshua. Porquê Yeshua é a justiça? Porque como nenhum homem tinha condição de se apresentar diante de Deus, porque Deus é luz inacessível, só alguém perfeito poderia aparecer diante da perfeição. Porque a nossa imperfeição não nos permite aproximar de Deus. Mas em Yeshua, confessando Yeshua, o caráter de Yeshua, através do Espírito Santo, vem sobre nós. Então, em nome do Filho, tendo o Filho como cobertura, nós podemos nos aproximar de Deus. Isto é, versículo 22. A justiça de Deus pela fé no Messias Yeshua para todos. Todos quê? Os que crerem. Que crerem em quê? No Messias Yeshua. Então, eu creio em Jesus. Você diz, eu creio em Jesus. Sim, você crê em Jesus, mas e daí? O que é isso, crer em Jesus? Eu creio que Ele existiu. Isso não basta. Crer significa seguir. Você pode crer que Jesus existiu. Sim, não duvido. Jesus existiu. Tudo bem, e daí? Muda o quê para a sua vida? Não muda nada. É preciso crer. Então, se você creu, você testifica que Ele é verdadeiro e que Ele existiu, que Ele ressurgiu dos mortos e que Ele vive em você. E agora você dá testemunho dEle como sendo luz, como Ele foi. Essa é a verdadeira crença. Agora, acreditar é uma coisa, crer é seguir. Acreditar que Jesus existiu, todos acreditam. Até porque estamos no ano 2019 depois de Cristo. Então, já está bem claro no mundo inteiro que Ele existiu. Agora, segui-lo é outra história. Andar como Ele andou é outra história. Então nós temos
que seguir o Senhor Yeshua. Crer é segui-lo. Não há distinção, pois todos pecaram. Paulo está falando, todos pecaram quem? Os judeus e os não-judeus, gentios e Israel. Mesmo, apesar de Israel ter a Torá de Deus, apesar de Israel ter a lei de Deus, Israel também pecou. Portanto, veio a justificação gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há no Messias Yeshua. E o Messias Yeshua não veio para redimir Israel apenas. Veio para redimir Israel em primeiro lugar. Porquê? Porque eram aqueles que estavam esperando ele, ou porque deveriam estar esperando ele. Na verdade, nem todos estavam esperando ele. As autoridades judaicas, que seriam os primeiros a dever compreender e entender as Escrituras, aqueles que eram mestres da Torá em Israel, não estavam entendendo nem conhecendo Yeshua, porque não estavam ligados na palavra de Deus. Eles estavam ligados nas leis legalistas que tinham sido montadas ao redor da lei de Deus. E, portanto, estavam afastados também de Deus e, por isso, não reconheceram o Messias Yeshua. Mas Yeshua veio primeiro para Israel, porquê? Porque Israel era especial. Claro que Israel era especial. Paulo diz isso. Eles têm toda a vantagem. Os oráculos de Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, lhes foram confiadas. Então, se eles tinham em depósito a palavra de Deus, eles tinham que ser os primeiros a esperar e desejar ver o Messias, o libertador, o salvador de Israel. Mas assim não aconteceu. E, portanto, Yeshua foi então, a partir dali, ao mundo inteiro, como está hoje no mundo inteiro, e como está hoje naqueles que não tinham esperança, como Paulo fala em Efésios. Antes vós estavais longe da comunidade de Israel, sem esperança, sem graça, sem as promessas, sem as alianças, vocês não tinham nada, mas hoje já estáis perto do quê? De Israel. Perto dessa fé que Israel devia ter e não tinha. Porque Israel tinha o testemunho dos profetas e da lei, mas não estavam vivendo isso. Entenda que Paulo não está falando para gentios, ele está falando de todo mundo, por isso ele coloca todo mundo debaixo do pecado, para que a misericórdia de Deus fosse para todos também. Deus propôs Yeshua para propiciação pela fé na sua morte, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Deus tolerou o pecado. Deus tolerou o pecado do gentio e do judeu. Deus tolerou o pecado todo, mais do judeu ainda, porque o judeu sabia o que fazer e não fazia. E o gentio não sabia de nada, então ia tocando o barco do seu jeito, não tinha lei, então quem não tinha lei não sabia nem o que tinha que fazer. Mas o judeu, o Israel, tinha as leis que Deus tinha lhes dado e não as seguiam. Então o pecado de Israel era maior ainda do que o pecado do gentio, mas de todas as maneiras, não importa o tamanho do pecado, todos estavam debaixo do pecado. E, portanto, Deus manifestou a sua graça, tolerando esse pecado até que o Senhor Yeshua chegasse. E agora, pela fé em Jesus, tanto uns quanto outros podem ter acesso ao Pai. Então, o Senhor diz, e Paulo diz, bom, fomos justificados pela fé em Jesus, então podemos nos vangloriar do quê? De nada, nem uns nem outros. Porque aqueles que tinham a Torá não a praticavam, aqueles que não tinham também não. Aqueles que tinham a Torá deveriam esperar o Messias e não o esperaram. E aqueles que não tinham nada, nem esperança nenhuma, agora têm acesso a ele e quando o encontram se agarram a ele com todas as suas forças. Então, nem uns nem outros podem se vangloriar de nada, apenas sabemos que a misericórdia e a graça de Deus nos atingiu. E esse é um privilégio de cada um de nós, daqueles que creem. É Deus somente dos judeus? Pergunta Paulo. Claro que não. O profeta falou, Deus é o Deus de toda a humanidade, como eu falei já, Jeremias 32, 27. Não é Deus também dos gentios? Claro, também dos gentios, certamente, mas para os judeus, os líderes, não. Hoje, se você for em Israel, para eles você é um estrangeiro, você não tem acesso, você não tem direito. Para entrar na sinagoga você tem que confessar lá um monte de coisas, mas não Jesus, tem que circuncidar, tem que botar um kippá, tem que botar uma série de coisas, deixar crescer o cabelo, botar um chapéu, e isso faz de você um judeu. Mas o seu interior pode continuar cheio de lixo, pode continuar ruim, pode continuar do jeito que for, como eles também são. Não tem problema, é necessário que você entre na tradição, mas o seu caráter não precisa de ser um caráter puro, perfeito. Em Yeshua não, em Yeshua Deus examina o seu caráter, examina o seu interior, examina o nosso interior. Então Deus é um só que justifica pela fé tanto judeus quanto gentios. Então vamos anular a lei pela fé? Claro que não. Agora, de maneira nenhuma, nós vamos confirmar a lei. Agora eu e você, tanto judeus quanto gentios, vão confirmar a lei. Como? Praticando a lei.
Por isso é que a lei não pode ser anulada. O Senhor Yeshua fala isso em Mateus 5,17. Eu não vim para anular a lei nem os profetas. Então, por isso é que eu digo, as igrejas não têm autoridade nenhuma, meus queridos. Quem tem autoridade é a palavra de Deus e nós precisamos de entendê-la, precisamos de estudá-la, precisamos de entrar dentro dela para que nós possamos ver que ela flui com naturalidade. A palavra de Deus, ela não anda aos trancos e barrancos, ela não anda aos solavancos, mas ela vai com muita harmonia. Tudo é harmónico na palavra de Deus. O Velho Testamento, ou a velha, antiga aliança, ela tem que combinar e casar com a nova aliança. Tudo tem que estar em harmonia, tudo está interligado. Não pode haver trancos e barrancos, não pode haver solavancos nessa caminhada. Tudo tem que ser feito com muita graça. E então, agora, tanto nós, tanto o gentio quanto o judeu, agora, pela graça, confirmamos a lei. Agora nós vamos confirmar a lei. Como? Andando dentro dela, praticando ela. Porque a nova aliança é a lei de Deus gravada em nossos corações. Jeremias 31:31. Se não houver a lei gravada em nós... Mas qual lei? Já me perguntaram, mas qual lei? Qual lei você conhece? Eu só conheço a lei de Deus, eu não conheço mais nenhuma. Qual lei você acha que é? Há um dia desses, num debate aí com uma senhora, ela me dizia, mas qual lei você está falando? Oh, querida, nós estamos falando de quê? De Deus ou estamos falando da prefeitura? É evidente que se nós falamos de Deus, só tem uma lei de Deus, eu não conheço duas. Se alguém conhece duas leis de Deus... mas Jesus deu um novo mandamento, mas Jesus é Deus? Quando é que Jesus foi Deus? Eu não estou sabendo que Jesus é Deus. Não existe lugar nenhum nas Escrituras que mostre que Jesus é Deus, antes pelo contrário. Em todos os lugares mostra que Jesus é o Filho e Deus é o Pai. Portanto, nós não podemos levar as coisas... mas neste versículo, querido, um versículo, é como eu falei, um versículo não pode distorcer as Escrituras. Então, agora sim, de maneira nenhuma, diz Paulo, versículo 30, ele diz, não. Se Deus é um só que justifica pela fé os judeus e pela fé os gentios, então vamos anular a lei por causa da fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, vamos confirmar a lei. A lei nunca foi anulada. Paulo está dizendo, de maneira nenhuma vamos anular a lei, vamos confirmá-la. Você agora, gentio, entrou na aliança. Foi enxertado na oliveira, nós vamos ver isso em Romanos 11. E em Efésios, Paulo diz que você estava longe de quê? De Israel, da comunidade de Israel, das alianças, das promessas. Mas agora você já chegou perto. Veja, não é o judeu que foi excluído, como a igreja diz, essa igreja horrorosa diz. A igreja nunca pode dizer que o judeu foi excluído. Então, se a igreja foi enxertada em Israel, enxertada na oliveira, como é que Israel foi excluído? Então, veja, é necessário agora, você, gentio, praticar a lei. Qual lei? A lei que foi impressa no seu coração. Jeremias 31. Mas também dizem assim, mas essa lei, essa nova aliança foi para ajudar Israel. Claro, nunca foi para os gentios. Como é que Deus ia fazer promessas aos gentios se os gentios não estavam esperando nada? Agora, em Israel, enxertados em Israel, os gentios têm acesso à lei, têm o direito de praticá-la, o dever e a obrigação de praticá-la. Porque Paulo deixa isso escrito, deixa isso muito claro aqui no capítulo 2, que nós já estudamos, quando ele diz que os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 2:13. É os que praticam a lei. E quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei para eles, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações. Os gentios. Escrita em seus corações. Querido, entenda, nova aliança não foi para gentio, nova aliança foi para Israel. E por isso, Paulo diz que gentio foi enxertado em Israel. Precisamos de entender isso. Se você não entender desse jeito, você está entendendo as Escrituras de forma completamente errada. Então, esse é o vídeo 9. Eu vou terminar por aqui e vamos reiniciar o vídeo 10 com o capítulo 4 de Romanos. Até lá. Shalom.